João capítulo 12, versículo 3 em diante. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 12, versículo 3 em diante, que diz assim: Então Maria, tomando um arretel de ungento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro de ungento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de letralido, disse: Por que não vendeu este ungento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esse versículo? Muitas das vezes, quando nós fazemos um propósito com o Senhor, quando nós entregamos aquilo que a gente jamais imaginava, vai ter pessoas se levantando, vai ter pessoas falando: por que você entregou esse seu bem? Por que você entregou o seu carro? Foi isso que aconteceu. Ela podia ter vendido e ficado com o dinheiro, mas o que ela fez? O que ela preferiu fazer? Entregou tudo que ela tinha aos pés do Senhor. Meus irmãos, não se preocupe com aquilo que você vai entregar. Lá na frente, vocês serão recompensados. Não se preocupe se vão te julgar, se vão te apontar. Muitas das vezes as pessoas não vão entender o porquê você fez isso, mas Ele lá em cima sabe. Ele lá em cima conhece o seu coração. Nós ficamos com medo de entregar aquilo que nós mais queremos. Nós ficamos com medo de abrir o nosso coração para o próximo. Nós ficamos com medo de se entregar ao Senhor. Nós ficamos com medo de se humilhar. Meus irmãos, essa mulher era prostituta. Muitos julgavam ela. E olha o que ela fez para o nosso Senhor Jesus. Ela enxugou os seus pés com o seu cabelo. Quem de nós nessa noite faríamos isso que essa mulher fez? Quem de nós entregávamos aquilo que era mais sagrado para nós? Qual foi a sua dificuldade para estar aqui nessa noite? Qual foi os obstáculos que começou a sua semana? Meus irmãos, se você que tiver abençoar, eu vou te abençoar com a bicicleta, abençoa. Eu vou te abençoar com o tênis, abençoa. Eu vou te abençoar com R$50, abençoa. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Muitas das vezes nós queremos viver o amanhã, mas sem terminar o hoje. É dessa forma, irmão. Nós queremos, já estamos pensando como que nós vamos pagar o nosso boleto. Se ainda não deu nem meia-noite, a gente nem colocou a cabeça no travesseiro, porque Ele vai prover. Ele vai colocar aquela quantia que você precisa. Ele vai ali colocar gasolina. Muitas das vezes, meus irmãos, nós se preocupamos com pouca coisa e esquecemos de agradecer a Deus, e esquecemos de exaltar o nome dEle. Não se preocupe com o bem material. Não se preocupe, porque Ele vai prover tudo. Que nem eu falei no início, eu não sei porque o Senhor me trouxe nesse versículo quando eu estava elaborando a palavra. Aqui é só um gostinho de que está por vir ainda. Aqui é só um aperitivo do que está por vir na minha e na tua vida nessa noite. Abre suas Bíblias no livro de João, capítulo 20. João capítulo 20, do versículo 11 em diante. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 20, do versículo 11 em diante, que diz assim:
e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro. E disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me aonde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabino, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai, para o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, anunciou aos discípulos que virá o Senhor, e que lhe disseram isto. Quem está anunciando nessa noite que o papai está vivo? Ninguém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqui podemos, nesse versículo 20, no livro de João, aqui nos fala que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada. Ela foi ver se o mestre estava lá. Olha que mulher corajosa. Quantos de nós sairíamos de madrugada para ir ao sepulcro aonde Jesus estava enterrado, aonde já estava tudo preparado, aonde ninguém tinha sido enterrado? Que interessante, né? Já estava tudo preparado. Não se preocupe, que já está tudo preparado na vida dos meus irmãos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Só vou estar elaborando. E correu, pois, Simão e Pedro e outro discípulo que Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão um lenço, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lenços, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e creu, porque ainda não sabia as Escrituras, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. Olha como é interessante. Maria Madalena foi, encontra os discípulos, anunciar que o corpo de Jesus não estava lá, e saiu correndo Pedro e João. Eles entraram ali no sepulcro, viram que o corpo não estava lá no local e voltaram para sua casa. Eles não perceberam o milagre, ele não via o milagre que estava para acontecer. Muitas das vezes nós saímos no meio do culto e você não vê o milagre que Deus está fazendo. Muitas das vezes a gente não vem para a igreja e não vê a transformação que o Deus fez na vida do meu irmão. Muitas das vezes a gente não vai para a cela, não vê o choro que aquela irmã está derramando naquela noite. Muitas das vezes nós queremos saber o milagre pelo WhatsApp. Muitas das vezes nós perguntamos: irmão, como que foi o culto? Foi tremendo. Como assim foi tremendo? Deus estava presente na casa.
Para você saber os milagres que Deus está fazendo nesse lugar, começa a cultuar. Não se preocupe. Não mande mensagem como que foi o culto. Venha para a igreja. Mesmo que você está doente, Ele vai curar a sua enfermidade. Mesmo que você não tenha dinheiro da condução, liga para o irmão. Meu irmão, me pega aqui em tal lugar. Ele vai e te busca. Não mande mensagem. Minha irmã, quem foi que aceitou Jesus? Minha irmã, quem é que vai para o encontro? Venha para a igreja. Não fique acomodado. Jesus não ficou acomodado. Maria Madalena não ficou acomodada. Porque Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Jesus mudou a vida dela. Jesus mudou a minha e a tua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite. Eu não sei quem você veio encontrar aqui nessa noite. Quem você veio buscar nessa noite? Eu vim buscar Deus nessa noite. Quantos aqui nessa noite não quer ter um encontro verdadeiro igual essa mulher teve? Jesus poderia aparecer para Pedro e João, mas eles correram, um creu e foi embora. Se ele espera, ele ia ver os 2 anjos ali. O Jesus ia aparecer para ele. Mas não. Tudo na nossa vida tem um momento certo, e na hora certa, e no lugar certo. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei o trabalhar de Deus no local do seu trabalho. Eu não sei como que está a sua casa. Eu não sei como que está o teu casamento. Eu não sei como que está a convivência com os seus familiares. Eu não sei. Mas Ele sabe. Será que vocês estão anunciando que Deus está vivo? Será que vocês estão anunciando que Deus cura? Será que vocês estão anunciando que Deus restaura? Será que vocês estão anunciando que Ele te tira da lamaçal do pecado? É muito fácil a gente vir para a igreja de quinta e domingo, vir aqui se quebrantar, chorar, se humilhar diante do pé do Senhor. E quando a gente sai lá para fora, será que eu e você estamos anunciando o Evangelho? Será que nós estamos anunciando o Evangelho? Quando alguma pessoa pergunta para você se você é crente, qual é a primeira resposta que você fala para ela? Muitas das vezes nós falamos: eu estou indo para a igreja ali do pastor Everaldo e pastora Tatiana. Acontece, porque ainda a gente tem vergonha de falar que é crente. Às vezes a gente brinca de ser crente. Às vezes nós estamos aqui no culto e mandando mensagem para o amigo. Isso aqui a gente mexe todo dia. Será que se nós ficar 10 minutos sem mexer no celular vai matar? Olha o que Deus fez para mim e para você, igreja. Isso aqui, o que a gente faz, não chega nem no terço. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 11, dizendo assim: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. O que é interessante nesse versículo, que ela não tinha entrado. Ela não teve coragem de ver aquela cena. Ela ficou do lado de fora. Levaram o meu Senhor. Aonde colocaram Ele? Ela não teve coragem. Muitas das vezes nós vemos uma cena dramática, nós vemos aí na internet, em vez da pessoa ajudar, ela está filmando para mandar no grupo. Às vezes nós vemos alguém caindo de bicicleta, a gente não ajuda. E aqui ela não teve coragem de entrar dentro do sepulcro. Ela não estava acreditando que tinha levado o mestre. O mais interessante é que ela não sabia o que ia acontecer ao longo dessa jornada.
Muitas das vezes nós não sabemos o que vai acontecer quando nós saímos dessa porta para fora. Muitas das vezes nós não vamos saber quando a gente entrar dentro da nossa casa. Quando nós estamos aqui na igreja, Ele está guardando a nossa casa. Quando nós estamos no local do nosso trabalho, Ele está guardando na nossa casa. É dessa forma, igreja. Não se preocupe se você deixou a janela aberta. Os anjos estão lá, ninguém vai entrar. Quando tem a presença de Deus, sempre tem alguém na retaguarda. Quando você está aqui ministrando, tem alguém aqui na minha retaguarda. Vocês estão sentados, Ele está na sua retaguarda. Não se preocupe, que Ele sempre está na sua retaguarda. Aleluias, glória a Deus. E no versículo 12, vai dizer assim: e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde era o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Um à cabeceira e outro aos pés. Se nós vermos a Arca da Aliança, é dessa forma, são 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Por que tinha 2 anjos? Porque tinha a presença de Deus naquele sepulcro. Aonde não tem presença, não tem anjo. Aonde não tem presença, não tem glória. Aonde não tem presença, não tem cura. É dessa forma, igreja. Se na tua casa tem presença, tem anjo. Se na sua célula tem presença, tem anjo. Se na casa de paz tem presença, tem anjo. Se no local do seu trabalho tem presença, tem anjo guardando. Mesmo que tenha pessoas desviadas diante da presença do Senhor. Mesmo se você tem familiares desviados da presença do Senhor, mas se tem a presença naquela casa, tem anjo. Aleluias, glória a Deus. E no 13, e diz assim: e disseram-lhe eles: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde puseram. Por que você está chorando escondido? O que levaram de você para você estar chorando escondido? Escondido você nunca chora, porque Ele está lá para te consolar. Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se humilhou para o Papai do Céu estar ali do seu lado? Meu filho, não choras, eu estou contigo. Meu filho, não chora, Jesus te ama. E nesse versículo 13, meus amados, não foi diferente. Eles disseram: mulher, por que choras? E ela não sabia quem eram esses 2 anjos. Ali eu acho que ela não estava entendendo aquele cenário. Muitas das vezes Deus manda anjo para nossas vidas, mas a gente fica igual Maria Madalena, não entende o que está acontecendo no cenário. Muitas das vezes, em vez da gente olhar com os olhos espirituais, às vezes a gente está olhando com os olhos carnais e não entende aquilo que Deus colocou na nossa frente, e não entende aquilo que Deus quer. Deus vai mandar pessoas para te consolar, vai mandar pessoas para te colocar na rédea, vai mandar pessoas para falar: ó, Deus tem um trabalho tão grande na sua vida. Não murmura, somente receba. Ainda quando eu não era convertido, eu estava sentado ali naquela coluna onde o nosso irmão está. Veio um pastor, ministrou, falou assim: ó, ainda eu quero ver você pregar nessa igreja. Meus irmãos, tudo que entrega para mim eu recebo, mas nós temos que ser obedientes. Pessoas veem o nosso, como que eu vou dizer? Pessoas veem o nosso futuro,
Pessoas veem potencial na minha e na tua vida. Mas aí você tem que ser obediente. Muitas das vezes nós falamos, esse irmão está falando besteira, não conhece da nossa vida. Começa a jogar pedra no irmão. Mas é Deus que manda pessoas para falar. Muitas das vezes quando manda a pessoa conhecida é fácil. Quando manda pessoas de fora, quando é só lapada. Porque desses 7 anos que eu estou aqui nesse ministério, é só lapada. Nunca tem pregação que fala, amanhã você vai receber um apartamento. Nunca tem pregação que fala, amanhã você vai receber um carro. Mas tem pregação que fala, se posiciona. Desce as águas. Começa a fazer aula de discípulos. As pregações é tudo assim, irmãos. Muitas das vezes nós ficamos com o coração fechado e não recebe. E lá fora nós ficamos com o coração aberto para aquelas pessoas mundanas, pessoas que passam funk e você escutando, pessoas que falam assim, olha, vamos na festa junina, mas eu tenho um culto. Não, mas eu vou e vou falar para o meu pastor que eu estou doente. Acontece. Ainda quando eu não estava firme, eu fazia isso. Meu pastor me mandava mensagem e falava, não pastor, não vou não. E ficava em casa. É forte, Deus. Mas quando o calo aperta, a gente vai recorrer quem? O pastor ou a Deus? O que eu digo para os irmãos, nada fica em oculto. Você pode estar mentindo para mim, eu vou acreditar. Mas para Deus você não vai mentir. Para Deus você não vai mentir. Porque quando Deus coloca a mão, meus amados, a enfermidade vem. Você fica sozinho na sua casa, sua esposa trabalhando, seu filho vendo você chorar e você sem entender o porquê que está acontecendo isso comigo, o que eu fiz de errado. Isso sabe o que se chama? Rebeldia. Aleluias, glória a Deus. E no 14 que diz assim, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Olha que interessante. Ela voltou-se para trás. Ela voltou-se para trás e não sabia que era Jesus. Quantas vezes você se voltou-se para trás e Jesus te esperando de braços abertos e você não percebeu que era Deus? Quantas vezes nós voltamos para trás da onde Deus nos tirou e a gente quer ir, e a gente quer ir, e a gente quer ir, mas Deus, Ele te volta para a frente, porque Ele está te esperando de braços abertos, amados. Muitas das vezes nós queremos voltar da onde Deus nos tirou, mas não é dessa forma. Quando você voltar para trás, você vai ver Deus. Quando você voltar para trás, você vai ver anjos. Quando você voltar para trás, você vai ver o sobrenatural que você nunca viu na sua vida. Volte para trás nessa noite. Quando você chegar na sua casa, ore antes de dormir e volte para trás, porque Ele vai se agradar da minha e da tua vida nessa noite. Não volte para trás querendo as coisas mundanas, mas sim volte para trás quem você tem que resgatar da sua família. Você sabe nessa noite quem você tem que resgatar. Você sabe nessa noite para quem você tem que liberar o perdão da sua família, mesmo que você não magoou. Liberar o perdão, igreja, é muito difícil. Muitas das vezes, eu vou só abrir um parênteses aqui. Eu tive muito tempo para liberar o perdão, mas eu fui coração duro.
E foi algo ali que teve uma conversa ali comigo no local, aonde pessoas que não convivem com nossa família, mas ela sabe o que acontece. Ela sabe o seu afastamento de você ter um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos. Quando meu pai faleceu, eu estava no encontro. Eu estava no encontro. Não sabia o que estava acontecendo. Mas aí, quando eu recebi a notícia que o meu irmão falou, o pai faleceu, estava indo pescar, aconteceu isso e isso. Ali eu creio que Deus me confortou ali na minha casa ali. Porque se eu não tivesse no encontro, eu queria saber, eu queria me aprofundar o que aconteceu realmente. Mas quando nós temos um encontro com Deus, Ele conforta. Você ainda que não teve um encontro, a oportunidade está chegando. Não importa o que vai acontecer aqui fora, mas somente tenha o encontro. E quando eu pedi a oportunidade, eu liberei o perdão para o meu pai ali no caixão. Eu poderia ter liberado o perdão antes, mas seria um perdão de qualquer jeito, um perdão da boca para fora. Mas quando a gente serve a Deus, Ele coloca o momento certo e a hora certa. E a hora certa de pedir o perdão foi aquele momento. E não só foi o perdão para ele, mas sim, Deus abençoe. E não só foi o perdão para ele, mas sim o perdão para os meus irmãos, que convivemos no mesmo quintal. Mas você sabe quando 2 passos e você não fala nem bom dia, 3 passos e você não fala nem bom dia. Foi durante muitos anos, igreja, dessa forma. Meu irmão entrava na minha mãe, eu saía. Meu outro irmão entrava na minha mãe e saía. Meu cunhado entrava, eu saía. Não tinha relacionamento, tinha uma barreira. A partir do momento que eu liberei o perdão naquele lugar, hoje as coisas é diferente. Hoje a minha esposa conversa com a minha cunhada. Hoje a minha esposa conversa com meu irmão. Hoje eu já tenho um diálogo diferente com meus irmãos. É dessa forma, igreja. Para a gente ver um milagre, a gente tem que estar presente. E quem estava presente nesse lugar? Meu pastor estava presente. Ele veio, conversou comigo. Eu não sou de falar da minha vida para ninguém, mas só daí ele vê o cenário, ele já sabe o que está acontecendo. Só de Deus ver o cenário, ele já sabe o que está acontecendo na sua vida. Foi igual eu falei, Deus vai mandar pessoas, e mandou ele naquele lugar. Ele falou assim: meu irmão, eu acho que quem é mais achegado do seu pai é aquele ali. Eu falei: é ele mesmo, que tem telefone, troca mensagem. E hoje nós vivemos 1000 maravilhas. Eu não tenho vergonha de falar. Eu creio que cada testemunho que é falado aqui nessa igreja vai edificar a vida do meu irmão da esquerda e vai edificar a vida do meu irmão da direita. Quantos não tem testemunho para contar aqui nessa casa? Quando você tiver a oportunidade, meus irmãos, não fique com medo de contar o testemunho. Tem muito testemunho aqui nessa noite para ser contado. Pede oportunidade para contar o testemunho que você tem. Aleluias. Voltando aqui para o versículo 15, que diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Quem vocês estão buscando nessa noite? Olha que Jesus falou para ela: mulher, por que choras? Quem busca?
E ela cuidando que era o jardineiro. Deus estava na frente dela, ela conversando. Mas ainda ela não estava entendendo o cenário que ela estava. Ela não estava entendendo que Deus estava na frente dela, conversando tete a tete. E ela achando que era o jardineiro. Quem busca nessa noite? Com quem você quer conversar no secreto nessa noite? O que você quer pedir para Deus nessa noite? Qual é o seu relacionamento com o Pai? Como está o seu diálogo com o irmão? Como está o diálogo dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos? Muitas das vezes, nosso diálogo com a nossa esposa, a gente briga, uns vira a costa, outro não fala, fica uma semana sem se falar. Não é desse jeito, igreja. Vamos fechar as brechas. Fazer isso aqui, ó. Se nós deixar aqui, ó, o inimigo ele entra dentro da nossa casa. Ele tira a paz. Ele destrói casamento. Ele quer tirar a nossa presença do Senhor. Ele quer que a gente volte lá de onde Deus tirou a gente. Comece a fechar as brechas nessa noite. Quem busca nessa noite? Faça uma reflexão. Qual foi a última vez que você buscou o Papai do Céu? Qual foi a última vez que você pediu perdão para Ele? Muitas das vezes nós pedimos perdão, o Papai do Céu me perdoa por isso e por isso. Você acha que Ele vai perdoar você pedindo perdão dessa forma? Nós temos que se quebrantar, igreja. Nós temos que chorar na presença do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E no versículo 16, que diz assim: disse-lhe Jesus, Maria. Não tem melhor coisa quando Deus nos chama pelo nome. Glória a Deus. Diz assim: pastora Tatiana, irmão Helder, irmão Joabe, irmã Raquel, irmã Giovana. Glória a Deus. Muitas das vezes nós escutamos Deus nos chamar, mas nós não damos atenção. Nós escuta o vizinho chamar, mas Deus a gente não escuta. Muitas das vezes nós perguntamos: nossa, de onde está vindo essa voz? Nossa, entrou um vento aqui em casa, mas está tudo fechado. Já aconteceu isso com vocês? De passar aquele calafrio assim, você fala: meu Deus, tem algo diferente aqui. É a presença. E Deus falou o nome dessa mulher, Maria. Meu Deus. É forte, né, igreja? Ela não entra dentro do sepulcro. Ela vê 2 anjos. Ela conversa com o Senhor. Mas quando Ele chama ela pelo nome, aí sim ela vai reconhecer que é aquele que tirou ela da prostituição. É aquela que lavou os seus pés, enxugou com seus cabelos. Faça uma reflexão de onde Deus te tirou, e a última vez que Ele te chamou pelo nome, e o que você fez mais de precioso para o papai. Aleluias, glória a Deus. E no 17, que diz assim: e disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ainda não estava cumprido aquilo que Deus tinha prometido na minha e na tua vida. Se ela segura Ele, nada daquilo tinha acontecido.
mas sim ele deu uma ordem para ela: vai e avisa os seus irmãos. O que eu digo para vocês nessa noite: vai e avisa aos seus irmãos que ele está vivo. Muitas das vezes as pessoas falam que ele está morto. Não está morto, ele está vivo. E ele se faz presente aqui nessa noite. Antes da gente chegarmos, ele já estava aqui esperando a minha e a tua vida. Anuncia o verdadeiro evangelho. Vou abrir um parênteses. Se nós voltarmos ali em Lucas, que fala ali do centurião, ele foi ao encontro de Jesus. E ele falou assim: somente se você dizer uma palavra, ele será curado. Ele não precisou chegar no local, mas assim, se eu liberar a palavra na sua vida, você vai ser curado. Glória a Deus. Ele não precisa estar no local. Somente tenha fé. Porque a palavra que o irmão liberar na sua vida, não se preocupe, meus irmãos. A palavra, ela cura. A palavra, ela restaura, meus irmãos. Glória a Deus. E ainda mais adiante, no versículo de Lucas, Jesus saiu de Cafarnaum e ali passando na cidade de Naim. Ali já é um encontro diferente, aonde ela estava indo sepultar o seu filho. Meus irmãos, quando Deus chega no lugar, há milagre. Glória. E o que aconteceu naquele lugar? Deus trouxe a vida daquele mancebo. Deus somente tocou e disse: levanta-te. Deus está falando para vocês nessa noite: levanta-te, sai do acomodismo. Aleluia. Deus não quer ver vocês sentados. É igual a empresa. Nós temos 3 meses. Vocês já passaram de 3 meses. Deus quer ver mais de mim e de você. Glória a Deus. Não espere pelo próximo. Deus está esperando a sua atitude. Não espere pela liderança. Não espere pelos obreiros, pelos diáconos, pelos presbíteros. Deus está te dando autoridade nessa noite. Glória a Deus. Deus está te dando autoridade nessa noite. Para finalizar, no versículo 18, grupo de louvor já pode vir aqui. Grupo de louvor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 18, que diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que virá o Senhor, o que lhe disse isto. Meus irmãos, Deus está dando uma ordem para nós nessa noite. Não guarde só para você que Deus está vivo. Tem pessoas aí fora precisando de uma palavra. Você não precisa pregar. Você somente precisa abraçar e falar: Deus está contigo. Você só precisa falar: olha, Jesus te ama. Não precisa querer dar sermão. Deus gosta das coisas simples. Glória. Não precisa extravasar. Se coloque de pé. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta para os irmãos rapidinho. Quem ainda não deu nome para ir no encontro? Seja sincero, quem ainda não deu nome e queria ir para o encontro? Meu Deus. Ninguém quer ir para o encontro? Ou a igreja toda vai? Glória. Vou perguntar de novo. Quem ainda não deu nome para ir para o encontro? Vamos ser sinceros nessa noite? Não fique com vergonha. Levanta a mão, meus irmãos. A irmã, mas quem não deu nome para ir para o encontro? A irmã Leda. Mas os irmãos estavam realmente querendo ir para esse encontro? Os irmãos que levantou. A irmã queria ir realmente para o encontro?
Serviço. E a irmã Leda, queria ir realmente para o encontro? Não quer ir? Não, irmão, Deus quer hoje, é agora, não tem um próximo. E se Deus voltar hoje? Então aqui a igreja toda vai para o encontro, né? Que só 2 irmãs levantou o braço. A igreja toda vai para o encontro. Amém? Amém. Ó, tem mais de 60 pessoas. Se eu não ver vocês lá. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia.